Fala rapaziada, saudações rubro-negras. Aqui quem tá falando é o canal Flabilho. Meu nome é Abílio Canuto. Hoje vamos fazer aí mais um pós-jogo aí do Flamengo aí, fazer uma análise, tá? Comentários sobre os jogadores. O Flamengo ganhou aí por 7-1 do Sampaio Corrêa, tá? Vamos falar mais detalhadamente depois da intro. Então, roda a vinheta. Flamengo aí, né, ganhou. Sampaio Corrêa aí ganhou do Sampaio Corrêa 7-1, tá? Hoje o Flamengo jogou muito bem, tá? Jogou uma partida muito boa do Flamengo, que era de se esperar, né? Era ataque contra defesa, né? Era o que a gente, era o que todo mundo esperava, né? Flamengo jogou hoje no 4-3-3, tá? Com Andréu, Varela não, desculpa. Royal, Ayrton Lucas, Vitão e Danilo. Formou ali no meio-campo Carrascal, mais pela esquerda, o Paquetá mais pela direita e o Everton Araújo mais centralizado dali no meio. E no ataque, o Plata, o Pedro e, e o Samuelino, tá? O time jogou muito bem, tá? O time começou fazendo um gol aí. O time começou fazendo um gol aí com o Pedro, né? Uma boa jogada do Carrascal que deu pro Pedro e fez o gol. É, e no meio da partida, assim, cara, é uma cena muito forte, tá? O jogador do Sampaio Correia, acho que sofreu uma convulsão, uma cena muito, muito, muito forte, tá? O jogo ficou paralisado aí ali por alguns minutos, tá? Espero que ele se recupere aí, se Deus quiser, volte aí a jogar bola. Mas, cara, aí depois o Flamengo, logo depois que faz um gol, toma um gol com uma indisplicência da zaga. E eu vou te falar, essa defesa do o Flamengo esse ano tá péssima, tá? Tá muito ruim. Se eu não me engano, é o oitavo gol que o Flamengo toma. O Flamengo tomou dois gols contra o Fluminense, dois contra o São Paulo, dois contra o Corinthians, um contra o Inter e um agora contra o Sampaio Corrêa. 8 gols em 5 jogos, né? Isso mesmo, 8 gols em 5 jogos. Então, assim, a Felipe Luiz tem que ver, tá? O que que ele tem que fazer pra ver o que que ele pode arrumar ali, é, fazer alguma tática específica pra a defesa, né? Porque, cara, a defesa não tá boa, tá? Tá tomando muito gol, muito. E é um erro que você não pode cometer. É, jogando ainda mais pelo Flamengo, e são erros muito graves, tá? Muito, muito, muito graves. Na maioria das vezes é sempre bola nas costas, né? Só que esse gol que o São Paulo Corrêa faz é anulado, tá? Eu achei que o Royal tava dando condição pra ele fazer o gol, mas acabou que no replay ali, eu vi que realmente tava por muito pouco, mas tava. Aí o Flamengo fez 2-0, tá? Mais um gol do Pedro e uma jogadaça, tá? Uma tabelinha muito bem construída. E aí no finalzinho do jogo, Ayrton Lucas. A bola nas costas do Ayrton Lucas. Cara, o Ayrton Lucas, ele não pode jogar pelo Flamengo, tá? Ele não é jogador pro Flamengo. Ele não é, tá? Não é, não é. Eu acho que ele é bom, ele é muito melhor ofensivamente e do que defensivamente. Defensivamente ele é muito ruim, tá? Ele não pode ser jogador do Flamengo porque ele comete erros é, muito é, graves assim que, cara, são erros que eu nunca vi assim, sabe? É, então assim, não que hoje ele fez uma partida ruim, ele fez uma partida boa, mas comparado aos outros jogadores, ele jogou muito menos do que os outros. Mas esse erro aí e a bola nas costas, ele só fica olhando, ele não vai atrás, enfim. Cara, aí o Flamengo fica nesse 2-1.
E aí no segundo tempo o Flamengo deslancha, né? Ali o Flamengo melhora muito, entra no campo mais, né, ligado, mas estava muito mais ligado no segundo tempo. E não é à toa, né? No segundo tempo meteu mais 5 gols. Foram dois do Pedro, um do Samulino, um do Cebolinha, dois do Bruno Henrique e um do Douglas Telles, tá? O menino aí de acho que tem 18 anos. E aí o Flamengo deslancha, né? Tem um pênalti que, que o Flamengo cobra, né? E que o Bruno Henrique cobra que ele dá 2 toques, né? Mas antigamente, e aí o juiz dá 2 toques, né? Antigamente, quando era 2 toques, independente se fosse gol ou não, anulava, tá? Anulava. Agora, se você dá 2 toques e faz o gol, volta a cobrança. Aí o Bruno Henrique deu 2 toques, fez o gol, o juiz anulou, voltou a cobrança e ele fez o sétimo gol. Então foi uma partida muito boa, tá? Uma ótima partida do Flamengo, tá? O Flamengo jogou muito bem nos dois tempos aí, mas no segundo jogou muito melhor que no primeiro. Cara, e o Flamengo, sobre os outros jogos, né? Do Madureira contra o Volta Redonda, do Bangu contra o Boa Vista, da Portuguesa contra o Nova Iguaçu, tá? Cara, o Nova Iguaçu pra Portuguesa. Perdeu pra Portuguesa, tá? É, e o. E o Bangu e o Boa Vista empataram em 1-1. E o Volta Redonda e o Madureira também empataram por 1-1 aí, tá? Se o Madureira ou o Boa Vista ganhasse, o, um dos dois ia ser líder. E o Nova Iguaçu perdesse, o Flamengo ia ficar em quarto e ia enfrentar o primeiro, né? Então, se um dos dois ganhasse, ou os dois ganhassem, um ia ser líder e se o Botafogo perdesse amanhã, ficaria em segundo lugar aí, né? E aí o Flamengo pegaria um dos dois jogos, né? Ou contra o Madureira ou contra o Boa Vista, que seria mais fácil, né? Realmente seria mais fácil. Mas, cara, Flamengo, além de fazer uma ótima e bela partida aí contra o Sampaio Corrêa, né? Que era o mínimo que tinha que ter feito, né? O Flamengo tá classificado para as quartas. Vai pegar aí o Botafogo. E, cara, e é bom, cara, pegar o Botafogo porque é um jogo mais difícil, mais truncado, tá? O Botafogo tem um time bom. E é bom que o Flamengo pega mais ritmo de jogo, né? E aí provavelmente vai com a sua cavalaria. O Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira. E é assim indo, cara. Então, é isso. O Flamengo fez uma partida muito boa, tá? Contra o Sampaio Correia, 7-1 aí. E a combinação de resultados deu certo, tá? E graças a Deus aí o Flamengo vai jogar as quartas aí. Não vai precisar jogar o quadrangular, que seria horrível. Então é isso, tá, rapaziada? Essa foi a análise, tá? Sobre os jogadores. Sobre a jogada do Paquetá, tá? O Paquetá fez uma jogadaça no primeiro tempo, que era pra. Que tipo, no lance, ele faz uma jogada de, assim, de deslanchar mesmo e acaba que ele perde um gol cara a cara, né? O, e logo em seguida foi gol do Sampaio Corrêa, né? Então é o famoso, quem não faz leva, tá? Então assim, o Paquetá jogou muito bem, tá? Foi uma partida muito boa do Paquetá, fez essa jogada, muito, muito boa. E fora os desarmes que ele sim, pelo menos aí, ele dá carrinho, ele volta pra marcar, ele realmente tem a cara do Flamengo, tem a raça, né, que a gente gosta de ver os jogadores, né? Ele tem uma vontade muito maior, né? E na maioria, mas basicamente todos os jogadores foram muito bem, tá bom? Mas é isso, rapaziada. É, essa foi a análise, tá? É,
Espero que vocês tenham gostado aí. Terça-feira tem Flamengo e Vitória no Barradão, tá? Lá na Bahia. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus aí. Saudações rubro-negras. Tamo junto. É nóis.